Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras de trigo dessa safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, o prazer de estar aqui é meu. Carlos, como é que está o andamento do plantio do trigo aí no Paraná? Esses trabalhos já vão se encaminhando para a reta final, né? Exatamente, a gente teve um avanço grande nessas duas últimas semanas, tivemos algumas chuvas no final de maio que ajudaram, e com isso a gente chegou a 75% da área plantada. A gente espera plantar uma área de 1,38 milhão de hectares esse ano, que é uma área superior à do ano passado. O produtor estava animado lá no começo com os preços, e esse plantio tem ido bem, mas tem se notado um certo desânimo com as cotações hoje em dia. E aí, Carlos, ainda olhando para essas lavouras, como é que está a qualidade dessas áreas que já foram implementadas? Algumas lavouras que foram plantadas um pouco mais cedo, elas sofreram um pouquinho com esse período de estiagem que perdurou ao longo de maio, mas com essas chuvas elas deram uma recuperada, e o trigo é uma planta que precisa de relativamente pouca água, então a gente espera ainda está dizendo que ainda está numa condição normal. Hoje a gente tem algumas regiões com pequenos problemas, mas que podem ser revertidos se as chuvas voltarem com um certo volume. E mantendo boas condições durante esse ciclo, qual que é a expectativa do DERAL para a produção nessa temporada? Então, nossa expectativa inicial é que com essa área a gente produza 4,5 milhões de toneladas. Seria uma produtividade bastante grande, de 3.300 quilos por hectare praticamente, e ela só vai ser alcançada se a gente tiver realmente a manutenção dessas condições boas que nós estamos vendo até esse momento. E aí, Carlos, para garantir essa produção, qual que vai ser aquele período que vai definir essa produção, essa produtividade que o clima tem que colaborar bastante? A gente começa a entrar nos próximos meses, agora no período mais frio do ano, e com isso, se as geadas forem muito intensas e conseguirem alcançar o norte do Paraná agora por junho, final de junho e julho, isso pode ser problemático. E também a gente tem um segundo momento bastante crítico, que seria lá para setembro, que pega as lavouras mais tardias, que ainda não foram plantadas no estado, são esses 25% que faltam plantar, que também pode ter algum problema. Então, em termos de frio, seriam esses os períodos críticos, mas a gente também tem um período crítico quanto à seca, já que nesses últimos anos, recorrentemente a gente perdeu por falta de água a parte da produção paranaense. A gente vem de produções não cheias, mas também não muito ruins, e a gente espera reverter isso esse ano com o tempo ajudando. E aí, Carlos, você comentou agora há pouco a questão da rentabilidade. Como é que estão essas contas para o produtor de trigo paranaense? As margens vão ser apertadas nesse ano? As margens elas já estavam apertadas praticamente desde que o produtor estava tomando a sua decisão. Isso para alguns produtores acontece até no finalzinho do ano passado, quando os preços dos insumos ainda estavam muito caros. Então, a gente tinha o preço do trigo naquela época acima de R$90, e hoje esse preço caiu para R$69 na média do último mês, e um valor 13% inferior. E nas cotações mais atuais está inclusive abaixo disso, já em torno de 66. Para o produtor é bastante complicado isso, porque o custo dele, que estava muito ajustado lá no começo, ele está agora abaixo já para a maioria dos produtores. Cada produtor tem o seu custo, mas para grande parte dos produtores está abaixo, mesmo com essa retração que a gente observou no custo de fertilizantes, que chegou a cair praticamente pela metade do preço de um ano para cá. Então, até diante desse cenário, né, Carlos, vai ser muito importante colher uma safra bastante cheia, com altas produtividades, né? Exatamente, vai ser essencial para manter essa lucratividade do produtor e ele continuar plantando no longo prazo o trigo, que sempre foi uma cultura que teve muitos altos e baixos,
e esse ano a gente tem uma expectativa aí de ter uma grande produção, o que pode também pressionar os preços em algum momento. Carlos, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento atual das lavouras. Se você quiser deixar mais algum destaque, comentar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Agora a gente só torce para que esses produtores que estão plantando mais tardiamente, que tenham conseguido fazer esses custos um pouquinho mais baixos, para ele manter essa área e a gente não ter alguma surpresa aqui daqui para frente com uma área de repente um pouquinho menor do que a gente está estimando hoje. Então, esses produtores tardios ainda têm essa possibilidade, às vezes, se não compraram a semente, principalmente, de mudar de cultura. Mas é isso, esperamos ainda sim uma safra cheia e com uma área recorde. Desde os anos 90 a gente não plantava uma área tão grande de trigo aqui no Paraná. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí no Paraná. Um abraço, até a próxima. Até. O Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de trigo para essa safra de inverno lá no Paraná. Lavouras de trigo 75% plantadas até o momento, diante de uma expectativa de 1,38 milhão de hectares, o que é mais do que o ano passado e uma das maiores safras já plantadas desde os anos 90 lá no estado paranaense, o Carlos destacando aqui para a gente. Outro ponto importante é o bom desenvolvimento dessas áreas até o momento. O clima vem contribuindo, mas é preciso manutenção dessas boas condições. O Carlos destacando um período crítico para geadas entre junho e julho, principalmente na região norte do estado. Depois o período de setembro, também o outro período crítico para esse frio intenso, já para aquelas áreas que ainda não foram plantadas, para essas áreas que vão ser semeadas mais tardiamente. Nesse momento, expectativas boas para a produção, mais de 4 milhões de toneladas são esperadas lá no Paraná, safra cheia, o que vai ser fundamental para garantir rentabilidade e margens aos produtores. Carlos destacando que no ano passado, quando o produtor estava tomando a sua decisão de plantio, fazendo as suas compras, o preço do trigo era mais de R$ 90. O mês passado, o mês de maio, se encerrou com média de R$ 69 a saca. Neste momento, preços no Paraná abaixo dos R$ 66. Então, essas margens que já eram muito ajustadas lá atrás no momento de tomada de decisão, agora estão mais achatadas ainda, até negativas em muitos casos. Então, a alta produtividade, a alta produção vai ser essencial para garantir alguma margem para esse produtor paranaense que apostou na safra de trigo em 2023. Claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras ao longo do tempo, ao longo dessa temporada. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.